desesperador. E eu já estive exatamente neste lugar, sem dinheiro, sem tempo, sem rumo, até descobrir como sair do zero e alcançar liberdade financeira e de tempo. Quer saber como? Fica aqui comigo! Sou Lua Carvalho, empreendedora, vendedora de trufa no semáforo e também criadora de conteúdo. Eu vim do zero e hoje quero te mostrar o caminho que me levou até liberdade financeira e de tempo. Te deixando claro que eu ainda não estou aonde eu desejo estar, mas já estou muito mais à frente do que quando comecei. O que eu vou te mostrar aqui é o que de fato funciona, sabe? Baseado na minha experiência. E para dar contexto ao tema desse vídeo, quero compartilhar um pouquinho da minha história de quando eu comecei lá atrás, com meus 13, 14 anos mais ou menos. Sim, eu iniciei bem novinha, hoje em dia já estou com 25 anos de idade. E o que é que deu na telha, né? Uma garotinha tão nova decidir empreender. Basicamente foi por conta do meu irmão mais velho, o Lucas. Na época ele decidiu fazer uma rifa e o prêmio dessa rifa seria ali algumas trufas. Eu, Luaninha, bem novinha, vendo ele vender a rifa pra um, pra outro, ganhando seu próprio dinheiro, pensei comigo, pô, eu quero também, eu quero ganhar dinheiro. E aí que eu decidi produzir as trufas e vender unidade por unidade. E não é que deu muito certo, não é à toa que eu tô nisso há muitos anos, já tem aí de 11 para 12 anos mais ou menos. E graças a Deus, hoje o meu negócio ele é bem estruturado, é o que mantém aí todas as minhas dívidas e o meu estilo de vida. Mas eu preciso ser sincera contigo e te contar que lá no meu início ele foi bem amador. Eu lembro que eu saía com literalmente 10 trufinhas, eu levava bem poucas e era luta pra vender, viu? Eu demorava bastante. E sem contar no fato de que eu saía com essas 10 trufas dentro de uma sacola de supermercado. Eu chegava em um cliente, eu abria a sacola assim e falava: oi, tô vendendo trufa, bora comprar uma hoje? Aí chegava no outro, abria a sacola: oi, tem essas trufas aqui, quer comprar? Tipo, era bem amador mesmo. Hoje em dia eu já vejo com outros olhos. Eu sei que a apresentação do seu produto, ela conta muito. Hoje em dia eu vendo numa cestinha aí bem limpa, organizada, as cores, né, das embalagens das trufas também são bem chamativas, porque aquilo, a primeira impressão é a que fica. Então, né, eu progredi, eu melhorei. E ainda falando sobre esse início amador, eu não sabia fazer as trufas direito. Eu não tinha liquidificador, sabe? Então eu pegava o leite condensado, o creme de leite e batia os recheios ali na mão mesmo. Colocava tudo dentro de uma tigela, batia com a colher, porém não dava aquela consistência, né? Aquela cremosidade de um mousse. Quando o cliente ia morder essa trufa, e o recheio escorria assim, porque ficava líquido, né? Nossa, era triste. Mas um ponto bacana aí foi que desde o início do meu negócio, ele sempre foi expandido aí, né? Tinha abertura para outras pessoas ganhar dinheiro também. A famosa revenda. Desde o começo, eu sempre tive revendedores. O meu irmão mais novo, o Luan, ele revendia as trufas comigo, saíamos juntos ali. E eu lembro que ainda na época, bem lá no começo mesmo, isso tem muito tempo, a gente vendia por R$2. E aí a cada trufa que o meu irmão vendia, eu dava 50 centavos pra ele. Quando ele vendia duas, era R$1, vendia 3, ele já tinha ali R$1,50. Eu levava um papel junto e aí, nossa, isso tem muito tempo mesmo. A cada trufa que ele vendia, eu colocava um pauzinho, sabe? Vendeu outra, colocava outro pauzinho. E chegava ali em casa, eu contava quantos pauzinhos que tinha e dava ali a graninha dele. E aí, nessa de o meu irmão revender, acabou que depois ele chamou um amiguinho dele, o Jonathan, e o Jonathan que chamou o Rian, e o Rian que chamou o Renan, e foi indo, sabe, esse trem de revendedores. Às vezes eu tinha muitos revendedores, às vezes eu tinha somente um, e foi indo, até que eu conheci a minha amiga, Catarina. Quem conhece a gente aí das antigas, com certeza vai saber. É a famosa duplinha, vendia eu e ela, a gente tava pra cima e pra baixo, juntas sempre. E com a chegada da Catarina, nessa época, acho que eu já tinha uns 15 anos mais ou menos, eu percebi que eu tinha que deixar o negócio ali de uma forma mais profissional, sem esse negócio de papelzinho e tal. E eu decidi vender mesmo as trufas pra Catarina por um valor mais baixo, e aí ela vende por um valor mais alto e ela obtinha ali o lucro em cima da revenda. E foi aí por longos anos, eu e a Catarina juntas pra tudo, né? Mas hoje em dia ela já é mãe de 3, ela recentemente ganhou bebê e tal, então a gente meio que deu uma afastada aí, né, das vendas
vendas, porém até hoje somos muito amigas das trufas aí pra vida. Você consegue perceber que pra tudo aí tem um começo? Eu iniciei ali sozinha com a sacolinha de mercado, vendendo apenas 10. Depois o meu irmão começou a ir junto comigo, vendíamos na porta ali, né, do supermercado, oferecendo para os clientes. E era bem legal, porque assim que o cliente sai do mercado, ele sempre tem ali algum troquinho e tal, algumas moedas, então a gente conseguia ali fazer algumas vendas. E aí depois disso começou a vir alguns amigos do meu irmão querendo revender também. E o que acontece? Além de eu ganhar dinheiro com a minha própria venda, eu também ganhava ali alguns centavinhos com os revendedores, então era bem bacana. Mas é aquilo, quanto mais revendedores tinha, maior tinha que ser a minha produção. Então, né, tem esse lado aí também. Depois que eu saí da porta do supermercado, que com a chegada, né, da Catarina, decidimos vender de comércio em comércio. A gente falava com um, falava com o outro, tinha até os clientes fixos. A gente começou também a traçar rotas, tipo, segunda-feira a gente vai na avenida tal, na terça a gente vai em outra avenida. Experimentamos também vender ali em metrô, sabe? Não literalmente dentro do metrô, mas na porta mesmo, ali na estação. Só que o que acontece? A gente não gostou muito da experiência. No metrô, as pessoas estão correndo, né? Sempre naquela correria doida de São Paulo pra ir pro trabalho e não sei o quê. E aí elas não davam muita atenção pra gente, nem pro nosso produto. Então, não gostamos muito da experiência e seguimos de comércio em comércio. Até que chegou o semáforo aí. Eu lembro que a gente tava pra atravessar uma avenida, mas paramos ali num semáforo que ele era bem demorado. E aí, eu não lembro se foi eu, se foi a Catarina que deu a ideia de, enquanto o semáforo não abria ali, né, pra gente ir para os comércios, a gente oferecer no farol. E pô, a gente acabou gostando, porque o que acontece? No farol, toda hora tem público novo. A cada 1, 2 minutos, o farol abre e roda ali, né, tem rotatividade. Então acabamos gostando e ficamos aí longos anos vendendo nos semáforos. Tá legal, agora que já falei um pouquinho do meu início e da minha trajetória, falarei sobre o que de fato me permitiu aos poucos ter mais liberdade de tempo e financeira também. Meus avós, tios, primos, são todos lá da Bahia e temos o costume de todos os anos passar o Natal e Ano Novo por lá. E aí, conversando com um primo meu, que ele é muito do sabido, né? Ele é investidor, ele compra ali barato para vender caro e assim ele se mantém, né? Eu tenho bastante admiração por ele, inclusive o Emanuel. Eu comentando com ele sobre o meu negócio ali das trufas, que, né, tava deslanchando com os revendedores e tal, que não sei o que. Ele me fez uma proposta, ele me contou que tinha um terreno pra ser vendido, se eu tinha interesse. Cara, na época eu falei, pô, velho, eu tenho 17 anos de idade, vendo trufa, moro com os meus pais, eu não tenho nenhuma dívida assim, sabe, pra mim me amarrar. Pô, interessante. É de se pensar. Eu lembro que eu conversei com os meus pais, perguntei o que eles achavam. Na hora, né, eles me apoiaram, falou, pô, você pega aí o seu dinheirinho, você gasta com várias besteiras, né? 17 anos de idade, eu não vou ser hipócrita. Eu ia pra baladinha, sabe? Pras festinhas, gastava com bebida, porque sim, não façam isso, mas eu era de menor e bebia. Gastava com roupa, várias futilidades. E aí os meus pais me apoiaram. Cara, compra, vai lá, é tua. E foi muito bacana isso, porque eu lembro que esse terreno é na Bahia, sabe? Numa terrinha assim bem distante e tal. Então é um valor mais abaixo. Na época era 20 mil reais o terreno, mas o meu primo, ele facilitou ali o pagamento. Seriam parcelas de R$1.000 por mês durante 20 meses. Eu iniciei aí com 17 anos de idade, entrei nessa dívida e pode perguntar pra ele, quem quiser, eu nunca atrasei, eu sempre pagava ali em dia. Eu comecei a ter esse compromisso. Eu vendia as trufas e eu via que tava apertando, chegando próximo ali do dia 20, que era o dia do vencimento. Eu fazia de tudo pra ter os R$1.000 e fui pagando e até que eu quitei. Tava aí com os meus 18 anos de idade, de maior e com um terreno lá na Bahia. Cara, essa é uma história que eu conto assim com muito orgulho, porque não foi o simples fato de eu adquirir ali um pedacinho de terra. Foi isso que de fato mudou o jogo pra mim. Porque após concluir o pagamento desse terreno, eu pensei comigo mesma, poxa, todos os meses eu tinha essa responsabilidade, esse compromisso de dar os R$1.000, de pagar, né, o meu compromisso com o meu primo. Agora que eu já quitei, que eu não tenho mais esse compromisso, eu posso fazer o mesmo, porém pagar pra mim mesma. E aí que o jogo muda, você me entende? Eu comecei a criar essa mentalidade de juntar dinheiro, de construir
construir patrimônio. Eu continuei chegando ali aos dias 20, que era o dia do vencimento do meu boleto do terreno, pagando a mim mesma. E foi assim que eu comecei a juntar dinheiro. Você entende que a chave vira a partir daí? E diante de todos esses meus erros e acertos, toda essa bagagem aí que eu construí ao longo dos anos, se tem um conselho que eu poderia te dar, esse conselho seria: seja uma pessoa curiosa. Busque aprender, leia livros, veja vídeos que vão te fazer crescer. Jamais, cara, em hipótese nenhuma, se conforme com a vida que tens. Busque sempre querer melhorar, progredir. Durante esses bons anos aí empreendendo, eu conheci outras pessoas que também vendem, empreendem, enquanto algumas têm ali sucesso, são prósperas no seu próprio negócio, sabem estruturar bem a coisa. Já tem outras que eu vejo que estão patinando e sempre no mesmo lugar. Me vem até duas pessoas aqui específicas, né, na cabeça, e o que essas duas pessoas têm em comum: a falta de organização, falta de planejamento, não sentar e organizar ali as finanças, né, do seu negócio, separar uma parte do valor que tá entrando para reinvestir, gastam ali tudo, né, e depois ficam meio perdidas. Pensa comigo, se você não separa uma parte do valor que você está ganhando para reinvestir, logo a engrenagem não vai girar, sabe? E se você faz isso com um negócio pequeno, por exemplo, venda de bala no semáforo, você vendeu as balas hoje, ganhou 100 reais, gastou os 100 reais todo, não reinvestiu. Se você faz isso com o seu negócio pequeno, provavelmente você também fará se for com um negócio gigante. Recebeu aí 1 milhão de reais, gastou 1 milhão de reais, não reinvestiu, logo você quebra. Então tem que ter esse planejamento, essa organização, sentar e ver ali, ó, esse dinheiro tá indo pra cá, esse dinheiro tá indo pra cá, isso daqui é meu lucro, esse daqui eu posso, né, trazer pra minha pessoa física. Enfim, cara, faça isso, estruture o seu negócio, se planeje e se organize. E hoje, apenas com o meu negócio aí das trufas, eu moro sozinha, pago meu aluguel todo dia 20 ali em dia, tá? Eu não atraso, eu aprendi isso lá atrás com o pagamento das parcelas do terreno. Tenho as minhas coisinhas, eu comprei tudo do meu gosto, sabe? Do meu agrado, meu fogão, minha geladeira. Tenho um microfone de altíssima qualidade, que foi o meu sonho realizado. Tenho o meu iPhone, que está gravando esse vídeo, meus tripé, penteadeira, enfim. Lá na minha garagem, eu tenho duas motos, uma mais simples, que eu uso aí pro meu dia a dia, pra ir pro semáforo, e outra moto maior, que é meu sonho da vida. Você tá doido? Eu fico muito feliz de falar sobre esse sonho realizado, que é minha BMW GS 310. Direto, eu tô pegando estrada aí com ela. Nesse domingo mesmo agora, eu estava em Campos do Jordão, fui fazer um bate-volta, registrei tudo e postei lá no meu Instagram. Inclusive, te faço o convite para me seguir por lá, é @luacarvalho. E por que eu estou te falando tudo isso que eu tenho? É pra me mostrar, né? Mostrar que eu tenho? É claro que não. É para te provar que é super possível você viver uma boa vida e conquistar suas coisinhas apenas empreendendo nas ruas. E isso aí tudo sem mencionar o fato de que eu que faço os meus horários, eu que decido os dias que eu vou trabalhar. Suponhamos que hoje eu tenha um compromisso, não vai dar pra mim ir pra rua vender. Não, tudo bem, eu não preciso me justificar para ninguém. Uma coisa que eu acho assim, é muito simples, porém tem um significado gigante, é não ter ninguém para ditar a hora que eu vou almoçar. Por exemplo, 1h da tarde a Luana almoça. Não tem isso. Sou eu que decido literalmente tudo, porque o negócio é meu. Então o empreendedorismo, ele te permite isso. E eu acho muito bacana. E vou te falar, se eu conseguir sair do zero, de apenas uma garotinha ali cheia de sonhos, que morava na casa dos pais, pra hoje viver uma vida que era o meu sonho, morar sozinha, ter mais liberdade financeira também, de tempo, de escolhas, criar os meus próprios caminhos, fazer aquilo que de fato eu quero fazer. Tudo isso é graças a uma iniciativa que eu tomei lá atrás, sem saber direito o que eu estava fazendo, sem muita estrutura, sem dinheiro para investir, reinvestir. Quero te dizer que você também pode fazer aquilo que tu quer. Se eu conseguir e eu tenho 2 braços, 2 pernas igualmente a você, por que você não conseguiria? E não importa, sabe, de onde você é, nem o que você faz hoje. O que importa de fato é o quão você está disposto. Eu comecei e me mantive com as trufas, mas você não precisa também ir por este caminho. Você pode criar a sua própria história. Você pode pegar, sei lá, pano de prato, pano de chão e vender de porta em porta. Você pode pegar um carrinho de pipoca e vender em porta de escola, igrejas. Pode montar o seu próprio carrinho de bebida e ir vendendo por aí. Enfim, as possibilidades
possibilidades são infinitas. Mas só pra fechar aqui, eu quero que você entenda que você pegar um produto e vender te trará mais liberdade do que você pegar o seu tempo para trabalhar aí em um desses trabalhos convencionais. Até porque você trabalhando ali na rua, você faz dinheiro, né? O dinheiro a gente faz. Já o tempo, não. O tempo perdido, ele não volta. Já que você chegou até aqui, quero te fazer um convite para se inscrever aqui neste canal. Ele ainda está um tanto quanto aleatório, porque é recente que eu entrei nesse novo nicho aí de empreendedorismo, venda de rua, liberdade financeira. Antes disso, eu tinha outro nicho aqui na internet, que era cabelo cacheado, tanto que aí no meu canal tem diversos vídeos aí nesse segmento. Pra ser sincera contigo, eu sempre tive muito desejo de abrir esse lado da minha vida, o empreendedorismo, as vendas, já que é algo que eu faço há anos, mas eu sempre tive muito receio, porque é aquilo, né? Quando a gente fala de dinheiro, de números, as pessoas tendem a... sabe? Você entendeu? Mas enfim, que esse recomeço aí, né, que essa nova jornada seja muito abençoada. Esse é o primeiro vídeo que eu tô criando neste tema de muitos que virão. Então te convido a se inscrever aí. Fui!